Lajadense conquista mais um título em 2014, Copa Sul Fronteira, e agora tem Supercopa vindo aí. A gente fala sobre isso, fala também sobre o tropeço da LAF, perdeu por 4-1 pro Atlântico de Erechim. A LAF que vinha muito bem em todos os campeonatos, levantou taça, inclusive a gente vai falar sobre a Liga Sul, e acabou sendo derrotada no final de semana no Complexo Esportivo. Tudo isso e muito mais nessa segunda-feira de esporte. Está começando mais uma edição do Tá em Jogo. Segunda-feira, dia de Tá em Jogo, começa mais uma edição pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, ou então para todo mundo em HD via internet univates.br/TV. A gente já está praticamente pronto, tá tudo funcionando aqui em HD para ti que tá em casa entender, só falta a nossa operadora querida NET terminar a NET Digital. Diz que agora o Papai Noel vai trazer. Eu tô esperando, tenho certeza que tu vai ter o sinal limpinho em HD na tua casa dentro dos próximos meses. Um abraço pro pessoal da NET, tá iniciando essa edição do Tá em Jogo, que vai estar falando sobre a LAF e também o Lajadense, que ontem teve mais uma taça na Arena Alviazul. A gente pode conferir, tem matéria completa sobre o jogo da LAF, a derrota, isso por 4-1 pro Atlântico de Erechim. Tem justamente a vitória por 2-0 do Lajadense, essa taça e muito mais essa edição que está começando com os convidados, deixa eu ver na câmera aberta, conhecidos, né? Aliás, já se ajeitaram ali no nosso clássico banquinho. Giba, o nosso técnico da LAF, conhecido também como o rei do WhatsApp. Seja bem-vindo, Giba, que bom poder falar contigo. Pena que não foi uma vitória contra o Atlântico de Erechim, mas tem muita coisa boa para falar sobre a LAF e tem mais um jogo vindo aí, nada tá perdido ainda. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Obrigado. A gente queria estar vindo, podendo falar de um resultado positivo. Infelizmente não conseguimos. E a gente sabe o quanto é difícil tu enfrentar uma equipe da qualidade do Atlântico. Mas do que fica ali é o que fizemos um bom jogo. Erramos muito, pecamos muito na finalização, onde poderíamos ter acabado com um resultado um pouco melhor. Bom, além do Giba, já viu na câmera aberta, outro conhecido pra caramba do futebol regional, estadual, o cara que, olha, foi um cara que eu vi dar um rapa no D'Alessandro, que até hoje fica na minha memória. Seja bem-vindo, Serginho, que bom poder contar contigo mais uma vez numa edição do Tá em Jogo aqui na TV Univates, que aliás, o cara já tá virando sócio, quase patrocinador aqui da TV, já teve esses dias no Entre Linhas também, falando sobre outros assuntos ligados ao futebol, e hoje volta pra TV Univates, mas para falar sobre título, mais um título. Tá virando papa título, Serginho. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Obrigado. É verdade, nós temos essa oportunidade de chegar em finais. É um trabalho muito sólido para chegar nas conquistas. E o Lajadense até então sabia como chegar numa final, mas não sabia como ganhar uma final. E esse ano tem sido diferente, tem conseguido ganhar as finais, tem conseguido chegar a um status de trabalho que é na parte de cima da partilheira. Agora, para se manter lá é um pouco mais difícil. Temos que aprender a manter isso agora. Pois é, esse programa que eu tenho certeza que dariam aí 2, 3 horas de duração, porque são dois caras que têm muita história no futebol, no futsal, como jogadores agora, como técnicos. Aliás, dá para dizer que até é meio parecida a história de vocês, se a gente analisar que os dois pararam de jogar faz pouco tempo. Os dois sempre fizeram muitos gols aí, né? O meu amigo Giba é artilheiro pra caramba. E brincadeiras à parte, Serginho e o Giba, que são dois caras aí que dá pra dizer que tem histórias muito semelhantes. A gente poderia falar muito tempo sobre futebol com eles. Infelizmente o programa só tem 1 hora, mas a gente vai começar falando, justamente batendo um papo. Antes de falar sobre a LAF, sobre o Lajadense, eu queria saber de vocês se não bate aquela saudade, hein? Não dá vontade de entrar em campo, entrar em quadra, porque eu tenho certeza que o Giba ali, quando viu o Atlântico de Erechim ganhando, sobrando em determinados momentos, em quadra no final de semana contra a LAF, estava fazendo 2-0, o time da LAF parece que não estava se encaixando, a gente estava lá assistindo, daqui a pouco tem matéria para vocês verem também. Não dá uma sensação de, putz, eu vou entrar rachando ali, aquele Rafael não vai mais fazer gol, o cara não vai conseguir pegar aquela bola. O Serginho também tem certeza, daqui a pouco queria estar fazendo um gol lá, aquele pênalti do Paulo Josué, que bateu muito bem, aliás. Serginho, não dá vontade, pessoal, de voltar em quadra. Eu não sinto isso porque eu nunca entrei em quadra direito, mas vocês têm certeza que deve dar aquele gostinho, né? No primeiro momento, logo que eu encerrei, até 2 anos atrás aí, dá uma saudade grande, principalmente quando as coisas não estão acontecendo da forma que tu pensa.
Então, mas a gente sabe das dificuldades que é estar lá dentro. A saudade batia, mas hoje já não. Hoje a gente está eu, pelo menos, estou numa outra função. E continuo batendo a minha bolinha de vez em quando para matar essa saudade fora dali. Então, hoje a gente tem uma função diferente, que precisa ter um cuidado bastante especial, uma atenção, principalmente no jogo, para que a gente consiga, aí sim, transformar o jogo ou procurar mudar aquilo que não está certo. Serginho? No primeiro ano foi difícil. Foi difícil porque tanto eu como o Giba, nós paramos em condições de continuar trabalhando como atleta, né? E no meu caso ainda, quando eu parei de jogar, eu era o melhor teste físico do grupo. E aí a gente aceitou, analisou a proposta e foi muito boa para nós. E quando o time, na verdade, executa tudo aquilo que você treina na semana, você não tem vontade de voltar. Mas quando as coisas estão ruins dentro de campo e vê que os caras erram uns passos que não dá para errar, erram uma falta que não dá para errar, bate na bola de uma forma que não tem como bater, aí dá vontade de entrar lá para mandar o juiz parar o jogo, é assim que faz e tal. Mas é coisa que dá num primeiro momento e passa. E como o Giba mesmo aqui acaba de falar, eu também acabei jogando também nos municipais por aí. Hoje jogo os regionais, que é muito forte, de amadores. E isso ameniza um pouco o desejo de jogar. Mas futebol ele tem prazo de validade, como nós, ser humano, também temos, né? Isso passou, o desejo de competir não vai parar nunca, nós vamos sempre ter. Agora, o desejo de manter em alto nível de competição, a gente tem que entender que é um tempo. É um tempo, Marcos. O nosso tempo passou. Agora nós temos que ser competitivo aqui fora. E esse competitivo aqui fora não vai parar nunca, né? Piora. Antes eu corneteava os treinadores achando que os treinadores falavam demais, mas não sabia fazer. Hoje eu sou um treinador também. Sou auxiliar do Vinck, sou treinador de juniores e vejo que não é bem assim. O jogador, depois do jogo, vai passar uma noite sem dormir. Porque o jogo não nos deixa dormir. Agora o treinador passa a semana sem dormir. Porque tem que pensar o próximo jogo aí. Isso é a dificuldade hoje. Pois é, e aliás, são características, são dois caras extremamente pacíficos, né? São verdadeiros cavalheiros, todo mundo conhece, gosta muito dos dois, mas é um negócio impressionante que quando vocês estão ali dentro da Casa Mata, que estão próximo das quatro linhas, existe um negócio assim que é meio transformador, né? Eu estava observando mesmo o Giba agora no sábado no Complexo Esportivo. O cara tá, como ele mesmo vai dizer, o homem tava louco, o homem tava enlouquecido, porque realmente eu acho que chega um momento que vocês, quando são jogadores, vocês têm aquela questão de, e até porque eram líderes dentro das quatro linhas, tinham braçadeiras de capitão e tudo mais, quando vocês estão dentro das quatro linhas, vocês discutem mais e pedem e auxiliam o técnico, mas dentro das quatro linhas. Agora, quando vocês têm esse trabalho fora das quatro linhas, vocês têm que estar cuidando de quem vai entrar, como é que tá o placar, o tempo. Vocês têm que ver a arbitragem, que aliás o Giba estava enlouquecido com o meu amigo Brecha e com o pessoal que estava apitando no final de semana, mas é diferente, né? Parece que é a mesma coisa, mas eu acho que as posições aí mudam e as ideias têm que mudar e a forma de discutir o futebol tem que ser outra, até porque o pessoal sabe também que vocês estavam há pouco tempo ali e agora vocês têm que ter autoridade de técnicos e saber que ali é um ex-jogador, mas agora é um técnico de futebol ou de futsal, né? Eu costumo ser muito participativo, né, nos jogos. E nesse jogo, especialmente de sábado, a vitória e a derrota estão muito próximas. Então, tu sabia que a LAF começou muito bem o jogo, não deixando o Atlântico jogar. E em algum momento ela saiu do jogo. Então aquilo te deixa um pouco mais agitado, porque tu sabe que o erro pode custar caro. E nós começamos a errar sucessivamente, e isso te deixa um pouco mais apreensivo, um pouco mais, às vezes, irritado. A arbitragem também já era uma arbitragem que para um lado era uma coisa, e para outro já era meio discutida. Então, tudo isso faz com que a gente, por já ser participativo, por ter essa competitividade que o Serginho falou já no sangue, que já é normal, então a gente se torna, talvez, aqui fora a gente seja uma pessoa e ali dentro a gente se transforma um pouco mais, claro. Mas tudo sendo comedido, não atrapalhando o desenrolar do jogo ou procurando ter dentro dessa participação, desse gênio meio explosivo de chamar a atenção,
que não extrapole, que tu não saia da tua linha de raciocínio. Pois é, porque, Serginho, vocês, pelo menos, o que transparece acredito que para grande parte dos colegas de imprensa que falam com vocês e que nos comentam, vocês sempre são pessoas coerentes na hora do microfone. Na hora que perguntam para vocês, você tem que falar que tá mal, na hora tem que falar que tá bem. E a gente sabe que no meio do futebol, muitas vezes o pessoal diz, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai lá, vai dar certo, daqui a pouco foi só um erro. Mas vocês falam a real. Quando o time não tá bem, tem que falar o que tá certo e o que não tá certo. Tu, quando era capitão mesmo do Lajadense, cansou de entrevistas falar que algumas coisas estavam erradas, mas outras coisas deveriam se encaixar daquele jeito, de acordo com o motivo que tu considerava certo. Como é que hoje tu enxerga o futebol do Lajadense e o que vem dando certo e o que vem dando errado? Tu acredita que chegou o momento que o Lajadense tá quase beirando a perfeição, assim, tá chegando agora uma Supercopa e daqui a pouco vem mais um título por aí, porque chega um patamar que o Lajadense começa a ser o time a ser batido, né? Eu falei antes aqui que o Lajadense tinha que aprender a ganhar as finais. O Lajadense encontrou o equilíbrio de chegar nas finais e ganhar as finais, Marcos. A verdade, ela é uma só. O futebol, ela não tem mágica. O futebol se chama receita financeira. Se você tem uma receita financeira equilibrada e saber trabalhar com isso, você consegue trazer jogadores que eles entendem mais, né? Porque o nível de raciocínio deles e de equilíbrio emocional é muito maior. Com a qualidade, faz com que se faça um vencedor. O problema é quando você está sem essa receita, você é obrigado a trazer algum outro jogador que você tem que trabalhar aquilo que não precisava trabalhar, nos que são bons. Existe a diferença dos bons e dos esforçados. Então, o bom e esforçado, ele é melhor ainda. Agora, o bom e esforçado, ele custa dinheiro. E, infelizmente, Lajeado tem um problema, cara. Lajeado ama esporte. Ama esporte. Eu passei a morar em Lajeado por quê? Porque Lajeado se parece comigo. Tem um Paro Ímpar, a gente vai lá para brigar pelo Paro Ímpar. Isso é legal. Agora, Lajeado, na verdade, tem que abraçar mais a comunidade ou o esporte em si. Tanto a LAF, como também o lajadense. Eu ouvi falar há 4 anos atrás que o futebol estava acabado e que não ganhava mais nada, era uma vergonha. Começou a ganhar. Desde a época que abriu em 2009, começou a ganhar. A LAF, desde quando eu estou aqui, tem feito belos campeonatos, começou a ganhar. Mas quando eu vou ler as coisas nos jornais, as notícias, as mesmas coisas. Dificuldade financeira. Então, o meu ponto negativo está aí. Não é fácil fazer futebol. Os bastidores do futebol é sofrido, cara, aqui em Lajeado. Eu ouço o Mário falar, eu ouço o Thales falar, eu ouço o Everton falar, o Nils também falar, e também o André, Eckart e a Mari, o pessoal da LAF ali. Falta ajuda financeira. O que eu tenho visto é o seguinte, temos conseguido fazer um esporte competitivo, mas estamos com dificuldade de achar parceiros para continuar sendo competitivo. Porque quando começar a perder também, aí vai sumir os poucos que tem. Isso é uma tristeza. E sem contar que chega um nível quando começa a vencer, tu vai querer extrapolar ele, tu vai querer ir para outros campeonatos que vão demandar mais receita, jogadores talvez mais caros, e aí para te manter também os outros fica mais difícil. Enfim, isso é assunto para o segundo bloco. Tem também matéria completa sobre a LAF, essa derrota para o Atlântico por 4-1. Quando a gente voltar no segundo bloco, não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, de imediato ver como é que foi essa derrota da LAF por 4-1 pro Atlântico de Erechim. Não te esquece, tá vindo outro jogo, e outro jogo pode ser vida nova pra LAF, mas dá uma olhada como é que a galera foi surpreendida em pleno complexo esportivo. Primeira vez da LAF em uma semifinal de gauchão. Pela frente, Atlântico de Erechim. E com 30 segundos de jogo, trabalho de pivô de Thiago, Pelé deu uma sapatada e Maisena já mostrava que ia ser destaque do jogo. Alemão vacilou e Marcelo Giba encheu o pé. Na entrada do Rafinha, Chico lançou e no primeiro lance a querida beijou o travessão. E na falha de posicionamento, Alemão aproveitou e fez 1-0. Só 20 segundos depois e de novo ele, Alemão, no 2-1 com Hector, a bola morreu no fundo da rede. Atlântico de Erechim, 2-0 em pleno complexo esportivo. No tiro livre, Pelé podia descontar, ia descontar, mas não descontou. Bola pra fora. Na marcação pressão, desde a saída, Lucas teve a bola e Maisena defendeu com o nariz.
Lucas chegou de novo, mas estava lá de novo ele, Maisena. No segundo tempo, a primeira chegada. E ela foi sinistra. Edson disparou, Edmar. Agora de Thiago para Lucas, Marcelo Giba e ninguém. Alemão acertou um baita chute na trave. No contra-ataque com o goleiro Linha, o Atlântico ampliou com o Rafael. O mesmo Rafael que, de novo, no contragolpe, matou o jogo. 4-0 para a equipe de Erechim. Thiago ainda descontou com um golaço na gaveta de canhota. E acabou assim. Alaf 1, Atlântico de Erechim 4. Agora a equipe do técnico Giba precisa vencer no tempo normal e na prorrogação para avançar. A gente sabia da dificuldade que era o jogo aqui em Lajeado. A equipe deles vem motivada, vem no título aí da Liga Sul. Mas a gente sabe que nosso plantel tem reconhecimento, tem o esforço, tem o trabalho. A gente ficou semanas trabalhando e a gente veio com o objetivo da vitória. Graças a Deus deu tudo certo. Tem um jogo de volta. Vai jogar para ganhar, com certeza, em casa ainda mais. Mas a gente tem a vantagem que conseguiu adquirir hoje à noite. Coração e físico tem que andar junto. Acho que é uma oportunidade única para nossa equipe. Tivemos um título de Liga Sul e agora os 2 outros sonhos que a gente tem de chegar em finais. Isso não está perdido, como eu falei. Vamos Erechim, primeiro pensamento é no gauchão. Tentar com todas as forças reverter essa vantagem do Atlântico de Erechim e logo após focar já em Teutônia, que é a vaga decidida em casa. Ninguém gosta de perder, né, Giba? 4-1 pode ser um baque para um grupo que está fazendo uma baita campanha desde o início do ano, que venceu uma Liga Sul que talvez pouquíssimas pessoas pudessem acreditar nesse título. Perder por 4-1 para um Atlântico de Erechim, que dá para se dizer que pelo histórico já vinha talvez como a equipe favorita, que vai decidir em casa. Isso abala um pouco esses jogadores, comissão técnica? Como é que se trabalha para segundo jogo agora? Acho que tem que ser analisado aquilo que os jogadores fizeram nesse jogo. Acho que nós fizemos um bom jogo. Claro que o resultado final não foi o que a gente queria, mas a entrega, a luta, por se tratar do outro lado de um adversário que tem uma qualidade indiscutível, tem um plantel com variações de jogo, 14, 15, 16 jogadores que conseguem fazer com que a partida dê uma mudada de rumo. Então, nós erramos muito no começo do jogo, principalmente no que diz respeito à finalização. Poderíamos ter aberto o placar antes mesmo, de ter sofrido gol. Erramos no sentido de marcação, onde fomos fazer uma dobra de marcação que não era preciso. Tomamos o gol, saímos do jogo, tomamos logo em seguida o segundo gol, mas a equipe teve força, buscou, se entregou, foi para o intervalo com 2-0, onde conversamos bastante que vínhamos fazendo um primeiro tempo bom, com um nível bom, principalmente no que diz respeito à criação, e voltamos errando o gol no segundo tempo. E daí o cansaço foi tomando conta, até porque a gente vinha de uma maratona grande, de jogos na Liga Sul, de uma viagem de mais de 15 horas. E isso tudo pesa, né? Pegamos um adversário que estava mais de 20 dias somente treinando para essa partida. E analisando a LAF. E analisando a LAF, onde todos os nossos jogos no Paraná foram filmados e passados para o Atlântico. Então, é um adversário que se preparou muito. E, em contrapartida, nós, pelo desgaste do ano, pelo elenco não muito numeroso, até por opção ou por falta de opção no mercado, a gente teve que ficar, ou até pelos recursos que o Serginho falou, que algumas vezes tu tem que segurar um pouco a nível de contratação para que as coisas continuem caminhando da forma que estava. Então, é o que eu costumo falar, nós não podemos ter desculpa pronta para resultado negativo. O Atlântico fez por merecer essa vitória. A gente poderia ter tido uma sorte melhor? Poderia.
mas a gente não, em alguns momentos, não estava preparado para fazer o gol. Principalmente quando ela se oferecia dentro da área, que nós erramos muito. Outras o goleiro, o adversário, pegou, foi muito feliz, tanto que foi escolhido, se eu não me engano, pelo Grupo Independente o melhor do jogo. Então, a equipe não está entregue. Tem esse jogo Maisena, né? Maisena, exato. Tem esse jogo de quarta-feira, onde nós teremos que ganhar no tempo normal e na prorrogação. Mas é o que eu já tenho passado. Nós precisamos jogar os 40 minutos e depois, sim, a gente pensa numa prorrogação. E no domingo a gente já volta de novo à quadra para a Copa Lupicínio. Então, a sequência tem sido grande, o desgaste, chegando nessa época do ano, já tem sido maior. A gente está precisando, em alguns treinos, tirar o pé para recuperar o jogador, para que ele possa fazer o seu melhor durante o jogo. Então, a gente sabe de tudo aquilo que foi alcançado esse ano, mas a gente quer algo a mais. Tem 2 competições ainda para brigar por título e a gente vai em busca desses títulos. Tem 2 perguntas que eu acho que não podem faltar aqui, Giba, com relação a essa próxima partida, o que seriam. Primeiro, Edson, Lucas, Pelé, esses jogadores parece que eles estavam jogando ou estão jogando além do que talvez se esperasse no início de ano, por exemplo. Os caras estão se superando, estão fazendo... O Pelé mesmo veio de lesão, tá fazendo gol, tá marcando, é um cara incansável dentro das 4 linhas. O Edson tá fazendo muitos gols, né? Às vezes ele entrava em uma partida e não fazia um gol, depois fazia 3 gols de novo em outro jogo. E aí, assim como outros atletas da LAF. Pegando esses exemplos, jogadores que passaram da média ao longo do ano, será que chegou um momento que eles estagnaram? Ou como fazer esses caras voltarem a render mais, talvez, do que eles consigam, até os outros também, Rafinha volte a fazer gol, o Marcelo Giba continue fazendo gol. Como fazer que esses caras voltem a marcar lá em Erechim? Aliás, tu conhece muito bem, né? Lá em Erechim, a quadra, tem várias imagens do técnico Giba distribuídos pelo ginásio do Atlântico de Erechim. E a segunda pergunta: será que nesse momento, ano passado, por exemplo, não deu certo a questão de McDowell e Biro, que chegaram como reforço, talvez dá para se analisar, comparar, mais ou menos nessa época da competição, mas não se encaixaram no grupo. Talvez o Biro um pouco mais, o McDowell não se encaixou mesmo dentro daquele grupo. Será que essas 2 peças, por exemplo, se viessem outras, nesse momento elas dariam um plus a mais ou seriam, na verdade, simplesmente aumentar a receita, que é o que vocês comentaram antes? Analisando o grupo, que nem tu falou, o Pelé, Edson, Lucas, jogadores que surpreenderam. Os que não acompanham, eu te diria que o nosso grupo, muita gente fala que é uma surpresa durante o ano. Eu que trabalho diariamente com eles, sei que não é surpresa, porque o que eles rendem no dia a dia é o que eles podem render durante os jogos. E claro que tem questão de adaptação, como o Lucas, Pelé, o Edson que a gente conhecia, apostou muito no Edson. Muita gente, o Edson não vai render, não vai passar disso, não. O Edson passou, quebrou algumas barreiras. O Edson não era acreditado por quase ninguém, né? Exatamente, e daí foi uma aposta nossa, segurar o Edson. E eu acho que tu tem que dar tempo ao tempo. E o Pelé foi crescendo, o Lucas foi crescendo durante a competição, foram se adaptando ao trabalho diferente. O Pelé está há mais de 2 anos no Bento, acostumado com uma filosofia de trabalho, acostumado a trabalhar numa quadra de 30 por 17. Aqui a nossa quadra é 40 por 20 dimensões, diferente. O Lucas também vinha de São Paulo, Maringá, Santa Catarina e depois chegou no Rio Grande do Sul, onde também a filosofia de trabalho, a competitividade da competição é diferente. Então, esses jogadores que hoje estão crescendo cada vez mais, associado àqueles que já têm um rendimento bom. Se a gente conseguir fazer com que o plantel todo seja mais homogêneo nesse jogo, que todos fiquem no mesmo nível, a gente tem uma chance boa, ou pelo menos já começa a emparelhar o jogo com o Atlântico. E esses jogadores como Biro, McDowell, talvez fossem peças importantes, assim, de novo, ou não? Hoje já nem dá mais para contratar, mas se não dá, até porque já se encerraram as inscrições. Mas um jogador hoje precisa de no mínimo 15, 20 dias, porque o futsal tem muita bola parada organizada, movimento sincronizado, movimento de marcação, movimento de ataque. Então, para ti, em 10, 15 dias, botar um jogador no nível de competitividade, tem que ser como o Serginho
falou, tem que ser o jogador acima da média. E esse acima da média, em raciocínio, entendendo o jogo, que tem um entendimento bom, é um jogador muito caro hoje no mercado. E que às vezes não está nem disponível, E que às vezes não está disponível, ou muitos jogadores vêm numa época do ano como essa, somente para encerrar o ano, e já pensando no ano seguinte. Então, às vezes nem se incorporam psicologicamente ou mentalmente, estão ali incorporados no grupo como os outros já estão. Faltou um minuto para encerrar esse bloco. O terceiro vai ser total do Serginho e a vitória do Lajadense, mas em 30 segundos, Serginho, dá para pegar um ponto assim e dizer que esse título do Lajadense foi por causa de, sei lá, da torcida, por causa do grupo. O que foi o grande ponto, o grande ápice do Lajadense para essa segunda conquista depois da Copa Fernandão? O ponto foi a união. O Lajadense hoje você entra no complexo ali do estádio, você vê a tia da cozinha com as cornetas torcendo na hora do jogo, elas brigando para ver se eu levo elas pro jogo lá em Porto Alegre de carro, para mim não ir de ônibus. Você vê o massagista ser roupeiro, porque o roupeiro foi operado da apêndice e o cara foi operado da apêndice, quer voltar, sair do hospital para assistir o jogo. E o Vink tá junto com eles tomando chimarrão, os jogadores não vão embora, fica com as tias da cozinha, com o pessoal do escritório. E isso é muito legal. Quando se gera uma família organizada de verdade, os resultados vêm. A bola bate na trave e entra. Quando não é uma família, a bola bate na trave e sai. Então, para mim, isso aí foi o ponto decisivo. Daqui a pouco eu volto falando com o Serginho, tem matéria completa justamente sobre esse título, mais um título importante pra caramba, pra história do Lajadense. Isso depois do intervalo, não sai daí. Terceiro bloco do Tá em Jogo para ver como é que foi essa vitória. 2-0 e, aliás, um resultado que deu a segunda taça do Lajadense esse ano, segundo semestre. Já veio uma Copa Fernandão, agora uma Copa Sul Fronteira e já tem no final de semana Supercopa Gaúcha. Quem ganha a Supercopa, daqui a pouco eu quero falar com o Serginho sobre isso. Tem Recopa Gaúcha depois, que aliás o atual campeão é o Pelotas. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto falando com o Serginho. Dia de título. Para quem quisesse mais, Lajadense ou Grêmio, final da Copa Sul Fronteira. Primeiro lance de perigo foi a chegada de Vinícius pela esquerda. 2 minutos depois, Gilmar ganhou na velocidade com categoria, jogou para trás, Paulo Josué bateu firme e colocado. A bola deu na trave, na sobra, Rudiero teve a chance e isolou. Arthur tentou do meio da rua. Já indo para o fim da primeira etapa, Felipe Teixeira assustou. 1 minuto para encerrar e Márcio Goiano, pela canhota, teve essa chance de abrir o placar. Na segunda etapa, Mancini tentou da entrada da área. Aí veio a chegada mais forte. Lima dividiu e ela sobrou para o Vinícius, que bateu colocada e caprichosamente não entrou. Da falta, a querida foi para a área e Everton quase fez. Na sequência, o Thiago Machado cruzou. Por um detalhe, a resposta veio. O Grêmio bem que tentou uma pressão, mas foi o Lajadense que chegou. Primeiro com o Lima, que ajeitou, e Matheus Santana quase fez. No lance seguinte, pênalti. Na cobrança, Paulo Josué encheu o pé e fez. Lajadense 1-0. Na bola parada, o Grêmio tentou, mas foi o Alveazul que, na base da vontade, conseguiu ampliar. Lima entrou pela direita e mandou para o fundo da rede. Lajadense com a mão na taça, 2-0. Nos acréscimos, Juninho embalou. Ela chegou nos pés de novo de Lima, que chutou para fora. O mesmo Lima, autor do gol, ainda fez isso. Mas o que é isso, Lima? E acabou assim. Lajadense campeão da Copa Sul Fronteira 2, Grêmio nada. História aqui que o clube conquistou nesses últimos anos, muito bonita, muito festiva, e o clube merece, o clube se estruturou, o clube investiu para isso, e é uma conquista da comunidade de Lajeado, da diretoria, dos atletas, que merece muito o clube.
Tá de parabéns todo mundo. Não acabou, nós temos mais uma semana fantástica pela frente, que é a Supercopa, né? A gente fica muito feliz. Eu acho que é um trabalho que está sendo reconhecido por todos, né? Pela torcida que tem feito presente, os atletas, comissão. Esse trabalho, eu digo que ele começa lá na cozinha, passa pela secretaria, passa por todos os departamentos. Se não fosse assim, nós não teríamos a família que nós temos aqui e acreditou numa filosofia de trabalho, aceitou, buscou, correu atrás e é mais um título pra gente. Serginho, falar de Lajadense até alguns meses atrás, o pessoal falava que é um time que cresceu muito. Tu comentou antes, no início do programa, daquele projeto de 2009, que tinha o Luiz Freire como técnico, que tu era o capitão do time. Tinha uma galera lá, dá pra lembrar de vários, mas como Galas, Cris Beato, Lucas, o Rudiero que chegou depois, Piscinini, batia falta pra caramba. Uma galera, assim, tá? Os jogadores que alguns ainda atuam, o Gonçalves, outros que pararam. Mas daquele projeto para cá, muitos títulos bateram na trave. Inclusive, quando tu estavas no Lajadense, a gente chegou a ter o acesso, mas foi com um vice-campeonato. A gente teve lá, depois, uma copinha que veio um vice-campeonato, né, para o Juventude. O Lajadense chegava, mas não ganhava. E aí tu comentou também que o Lajadense precisa aprender a jogar finais. Agora aprendeu, né? Eu gosto muito de enaltecer que o futebol é igual a construção. Você tem que ter uma base sólida, uma base forte. Quando você começa a ter um trabalho a médio e longo prazo, o resultado, se ele vem logo, ele pode ser desastroso, que pode enganar. Agora, se você galga aos pouquinhos até chegar no fim daquilo que você projetou, que é o médio e longo prazo, quando chega aos títulos, você se mantém ganhando títulos. E eu falei aqui no começo que o Lajadense, lá em 2009, o pensamento, quando o Everton me ligou para vir para cá, era isso, ó. Eu quero trazer para cá, vai ter um monte de jogador que é do amador, vai ter um monte de jogador que vai vir de teste, vai ter tu e mais 4, 5 que é profissional. E tu que é o cara que jogou nos lugares aí. Tu topa para vir? Eu vim para cá e disse que eu não topava. Mas daí a minha esposa se apaixonou pela cidade. Aí eu falei, vou ficar porque lá em casa quem manda é ela. Aí eu fiquei. E foi uma escolha bem abençoada por Deus mesmo. E começamos a trabalhar. No início foi muito difícil, não tínhamos estrutura, não tínhamos nada. Nós tínhamos, sim, uma comunidade que se juntou ao Nilson, se juntou, né, a essa presidência de hoje, que era a diretoria também, o Mário, o Everton. E assim Lajeado começou a crescer. Aí começamos a fazer bons campeonatos, Marcos. Mas não chegávamos. Chegava entre os quatro e não íamos para a final. Eu me lembro que eu dei uma entrevista para você que eu falava que nós aprendemos a chegar perto, mas tínhamos que ainda comer a cereja do bolo. E aí não conseguimos. Aí conseguimos chegar na final, mas não conseguimos ganhar as finais. E aí o que aconteceu? Começou a trabalhar em cima disso, no psicológico, em chegar até lá, porque alguns trabalhos não precisa voltar a fazer, é só você continuar dando a lapidada. Aí, esse ano se quebrou, né? Se quebrou a escrita de não conseguir ser campeão. Já conseguimos dois títulos infinitamente superiores ao adversário. Claro que a competição não é o Gauchão, mas já foi vice-campeão ano passado do Gauchão também. Já se conseguiu ser vice-campeão também da Copinha em cima de um Juventude que era muito forte na sequência ali no momento. E hoje, sendo campeão em cima do Grêmio e também de um clássico em cima do Venâncio. E agora com essa competição que está na frente, que é a Supercopa. Lajadense, ele conseguiu galgar aquilo que queria. Agora tem que se manter. E para se manter sendo campeão, tem que treinar muito mais ainda, tem que se esmerilhar no topo de cima, tem que olhar para as referências boas, tem que olhar para Grêmio, tem que olhar para Inter, porque você não pode se nivelar por baixo. Se você se nivelar por baixo, vai ser o Lajadense fechado de 5 anos atrás. Pois é, e aí, Serginho, tem uma questão que eu acho relevante a gente discutir, que é justamente quando aquele projeto iniciou, e sempre a direção do Lajadense comentava isso, que era um projeto de médio e longo prazo. E muito foi discutido que o Lajadense acabou chegando no acesso muito rápido, porque na ideia, aquela inicial, era que formar o grupo de 2010 de vocês lá, subir 2011. Mas subir depois. E aí isso acabou surgindo naquela época, inclusive a TV Novatos comprou todos os jogos do acesso de vocês, inclusive a gente foi até Rio Grande, naquele jogo foi épico lá, que foi aquele 0-0, que o Lucas acabou batendo uma bola
em cima da linha e ela não entrou por causa da água, que era praticamente só tinha água, não tinha gramado, né, no estádio lá no Alto da Puz, Rio Grande. Foram jogos que eu acho que ninguém quer passar de novo, né? Aquilo que jogar uma Série B, Serginho, tu conhece muito bem o que é o futebol e os clubes menores, que não tem estrutura que hoje, por exemplo, tem o Lajadense, ninguém quer voltar para essa realidade. E o Lajadense chegou nesse nível, chegou no nível que agora pode estar se nivelando com os maiores. Mas como conseguir se manter agora? Tem uma fórmula para isso, Serginho? Porque vem aí um Campeonato Gaúcho, tem agora uma Supercopa, e agora também começa a empilhar competições, porque em alguns momentos se discute no futebol assim, prioriza-se qual competição. O próprio Lajadense estava jogando a Copa Fernandão e era o melhor time desde o início. E na Copa Sul Fronteira, se eu não me engano, foi na 6ª rodada que foi vencer a primeira partida. Porque estava dando um pouco mais de prioridade para os jogos de mata-mata. Mas sem deixar morrer a Copa Sul Fronteira. Como manter agora esse nível do Lajadense com tantas competições em Supercopa Gaúcha, depois talvez uma Recopa Gaúcha, se é que vai ter, né? Acredito que sim. Tem Campeonato Gaúcho. É muita coisa, né? O nome dessa palavra é conscientização comunitária. O Lajeado tem que entender uma coisa. Eu joguei no Juventude 7 anos, na época da Parmalat. Nós ganhávamos tudo. Nós jogávamos brasileiro, fomos campeão da Copa do Brasil, jogamos Libertadores. A cidade abraçou junto com a Parmalat aquela entidade e eles foram multicampeões. Quando nós entendemos que um título não é o Lajadense, o troféu fica lá na galeria do Lajadense. Mas quem ganha é o comércio, quem ganha é a imprensa, a escrita, a falada, a ouvida. Quem ganha é todo mundo, é o nome da cidade, né? A prefeitura também ganha muito com isso. E eu não vou longe, a LAF é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. É comunitária, todo mundo ganha. E para manter em alto nível, entenda-se que para subir um time é um certo nível de atleta. Para chegar na final, é um certo nível de atleta. Para ser campeão, é um certo nível de atleta. Para se manter campeão, vai ter que trazer um certo nível de atleta. Você tem uma comissão técnica como essa, o Luiz Carlos Vinck, que é um cara formidável, muito bom, o trabalho dele é excelente, eu sou auxiliar dele, mas eu vejo o dia a dia. Eu tive bons treinadores, eu tive treinador como o Filipão, Mano Menezes, Tite, Geninho, Leão, enfim, uma galeria seleta aí de multicampeões. Eu vejo o Vinck treinando, ele não perde para esses caras. Lajeado tem essa oportunidade de ter um técnico de alto nível. De alto nível. Agora, como manter um Vinck? Tem que entender também que o Vinck vai ter paciência para trabalhar com certo nível de atleta. Daqui a pouquinho as propostas vão vir. O grupo que vão dar em outros lugares para o Vinck vai ser um grupo de atletas que tem essa diferenciação de jogada, como mesmo o Giba frisou aqui. Entendimento do jogo. Né? Aí o que nós precisamos? Nós precisamos aumentar a receita. Aumentar a receita, porque senão você vai ter que se manter só chegando de novo. O que é mais triste no interior, tu que acabou de frisar aí, Marco, que eu acabei chegando em algumas competições. Pô, chegou aquele acesso do Lajadense, eu tive 6, cara. Tive 6 acessos. Vice-campeão gaúcho, o Lajadense comemorou aqui. Eu fui 3 vezes no Juventude. Entendeu? Desde lá eu tô querendo ser campeão gaúcho e nunca fui. Vice-campeão contra Grêmio Inter, de verdade, o Grêmio Inter de verdade, eu fui várias vezes. Mas na hora de chegar faltava, sabe o quê? Qualidade. Qualidade custa dinheiro. Então, é triste. O time do interior, o que acontece? Veranópolis faz bom campeonato. Lajadense faz bom campeonato. Esportivo é bom campeonato. Brasil de Pelotas e o Pelotas sempre fizeram bons campeonatos. Chega no outro ano, não tem dinheiro. Sabe qual é a conversa no clube? Temos que fazer um time para não cair. Em vez de fazer um time para nós sermos campeão, tem que fazer um time para não cair. Por quê? Porque a receita não passou do que esperava. Até a gente tem um exemplo, eu comentei antes aí, quando apareceu a matéria, o próprio Pelotas, que é o atual campeão dessa tríplice coroa, que ganhou a Recopa Gaúcha, foi o time que caiu no Campeonato Gaúcho. Então, na verdade, a gente comentou também sobre isso com o Thales, aqui numa edição do Tá em Jogo, que o difícil também é conseguir manter para o próximo campeonato, porque vem um Campeonato Gaúcho e que o nível é cada vez maior, né? Então, tudo gira em torno realmente da receita. E até o atleta, né, Marcos? Até o atleta, porque o atleta, você citou 3 jogadores aqui da LAF. Se eles continuarem nesse alto nível, tu acha que a LAF vai conseguir manter eles aqui? Não vai conseguir, porque vai vir um Atlântico lá, vai vir uma CBF lá, vai vir a Soeva ali. Não vai oferecer 2, 3 mil a mais, vai oferecer 5 mil a mais, 6 mil a mais. Os caras têm família. Tem que ir. Tem atletas que estão em destaque no Lajadense, aí o Gilmar, que é um exímio jogador,
Enfim, é difícil você citar um ou outro, porque estão todo o grupo muito bem. O próprio Everton, para mim, que é um jogador formidável defensivamente. O Laércio, que é novo, vem fazendo gol. O Matheus tem 9 gols numa competição. Como é que vai se manter um jogador desse? Daqui a pouco se perde por quê? Por falta de recurso, que poderia ficar aqui. Bom, tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco eu volto falando com o Giba e com o Serginho, porque eu quero saber das perspectivas, jogos que vem pela frente, vem Supercopa Gaúcha, tem o Atlântico de Erechim, a STF de Teutônia. Quero saber quem é que vai marcar o Linguiça, mas só depois do intervalo. Voltamos, quarto e último bloco do Tá em Jogo. Eu terminei falando justamente sobre o Linguiça. Mas, Giba, na verdade eu fiz essa pergunta pro Lucas e pro Thiago aqui numa outra edição, quem é que ia pegar o Linguiça na partida. Eu sei que é um cara diferente da STF, tem outros jogadores que podem desequilibrar. Tem uma Copa Lupicínio Rodrigues, mas antes tem um Atlântico de Erechim pelo Gauchão. Como se pensar em tantos atletas para se marcar, como se pensar em tantos sistemas táticos diferentes para posicionar os teus atletas num curto espaço de tempo, onde as pernas começam a querer se entregar, onde a galera está realmente cansado, porque são muitos jogos, eles podem ter um preparo físico excelente, um baita trabalho do Eduardo Coelho, que é um baita preparador como jogador, ele é muito ruim, um abraço para Eduardo, mas tem uma questão importantíssima, que é, vai chegar um momento que a galera vai tá morrendo ali aos pouquinhos, né? E aí vai ter que entrar muito o teu olhar do que dá para fazer para tentar encurtar espaços. Como pensar no Atlântico e também pensar na STF? No Linguiça, obviamente, também, né? Linguiça eu deixo pro setor. Quem tiver no setor, marca o Linguiça. Pega o Linguiça. Mas esse é o nosso desafio, né? E é o nosso trabalho. O Serginho que está nessa área sabe que esses desafios a gente tem que assumir. Independente de como estão fisicamente, que esse trabalho, a parte física tem sido feita e muito bem feita pelo Eduardo, mas é como tu frisou. Nessa época do ano, com o desgaste, com o acúmulo de jogos, de viagem, tendo com que esses 3 jogos, resultado. Com a intensidade que foram esses jogos que nós fizemos na Liga Sul, onde conseguimos o título invicto. Enfrentamos adversário de qualidade, assim como é o Atlântico. Então, nós temos que dar aquela última arrancada do ano. E é isso que a gente vai procurar passar para os jogadores. Então, a gente vai treinar e, ao mesmo tempo que tu treina, tu tem que tirar o pé em algum momento para que eles estejam inteiros para jogar. E a gente precisa, o mais depressa possível, também ter esse encaixe para o jogo de quarta-feira, porque o jogo já é na quarta-feira. Então, a dificuldade é grande, mas temos a possibilidade de chegar e reverter essa situação que foi criada aqui dentro com a nossa derrota. Foi a primeira derrota no Campeonato Gaúcho que nós tivemos dentro de casa. Então, a gente sabe da qualidade do nosso plantel, de tudo aquilo que pode ser feito. Então, a gente tem que procurar uma estratégia de jogo onde eu consiga estar com o jogador sempre inteiro dentro da quadra. Então, vamos ter que trocar, não deixar o jogador tanto tempo dentro da quadra para que ele, no final do jogo, ele consiga chegar inteiro, que em muitos momentos ou em alguns momentos do ano, onde se decide é lá no final. Então, eu preciso estar com o jogador inteiro no final. E logo na sequência, já voltamos dessa viagem longa para Erechim, já temos que começar a pensar na STF, que também temos que reverter um resultado negativo, ganhar no tempo normal e o empate na prorrogação no sério. Então, são duas equipes muito bem treinadas, tanto a STF como o Atlântico, mas a gente tem plenas condições de chegar e fazer 2 bons jogos. Como isolar de quadra, como tirar do jogo Keké e Poleto? Keké e o Poleto são jogadores muito inteligentes, então eles procuram espaço. Então eles não são presas fáceis para a nossa marcação, porque eles estão sempre procurando, eles saem muito do pivô, saem muito daquela referência. Então nós, nesse primeiro jogo, procuramos ter o encaixe do Keké com o Pelé, do Rafinha ou o Marcelo com o Poleto. Em alguns momentos o Juninho caía por ali, ou até mesmo o Lucas, até porque a gente precisava reverter o resultado. Mas a gente vai procurar ter algum encaixe lá dentro de Erechim, com que a gente limite um pouco ou tire um pouco da velocidade de infiltração da equipe deles, foi onde nos deu mais trabalho. Então, essa infiltração de bola no pivô e a corrida atrás é o que a gente não está muito acostumado.
que são jogadores que aceleram o jogo e vão atrás da bola. E em algumas equipes, como a Soeva, como a CBF, quem joga a bola geralmente não vai, já tem um outro no apoio. Então isso nos criou uma dificuldade muito grande. A gente vai procurar trabalhar nesse sentido. Serginho, Supercopa Gaúcha. Acabou um campeonato, mas já começa outro. Então, na verdade, não tem muito tempo para pensar em festejar. A comemoração já acabou e agora já tem uma competição que vai envolver o teu conhecido de Juventude, tem Novo Hamburgo, tem o Lajadense e tem o Grêmio. Não, é tão verdade que nós optamos por nem desfilar com o carro de bombeiro ontem, né? Marcamos treino para hoje à tarde já, sem nenhum tempo para descanso, até porque, como dizia o Phil Jackson, né? Todo mundo perguntava por que enquanto o pessoal, o Michael Jordan, comemorava título, ele ficava na prancheta, ele voltava, eu estou preparando as próximas vitórias, né? E as próximas vitórias tem que começar hoje já, deixar comemorar tudo de uma vez, no outro domingo, se assim for, nós indo para a final. Para nós vale muito isso, vale muito. Nós estamos muito ligados, nós estamos muito conectados com essa Supercopa Gaúcha, queremos ser campeões, porque aí também pode ter uma vaga para a Série D, porque o Novo Hamburgo vem, o Novo Hamburgo está brigando diretamente conosco para isso, e nós queremos buscar isso para trazer mais uma competição de alto nível para Lajeado, porque a intenção da direção ali do Everton, do Mário, é fazer com que a gente seja conhecido nacionalmente, né? O Brasil de Pelotas é um bom exemplo para nós, que acabou de ter esse acesso, não foi campeão ontem, mas nós queremos se galgar ponto a ponto e para isso tem que trabalhar muito. Pois é, e aí vem uma Supercopa Gaúcha, mas antes de a gente voltar nesse assunto, acho que isso vai de encontro aos dois aqui. O torcedor faltou. O torcedor que em vários momentos apoiou e foi em jogos importantes, tanto no Lajadense ontem, que estávamos lá, como na LAF sábado, o torcedor foi, mas aquele que é o apaixonado estava sempre lá. Mas podia ter uma lotação muito maior do que teve, tanto no Complexo Esportivo no jogo da LAF, que era jogo histórico, onde a LAF nunca tinha chegado numa semifinal, o torcedor estava lá, mas era 800 pessoas, 700 pessoas dentro do Complexo Esportivo, cabem 4.000. E a mesma coisa no estádio do Lajadense, onde os torcedores foram, aplaudiram, mas ao mesmo tempo, o Lajadense venceu, ok? Mas para vencer uma Supercopa Gaúcha, onde os times vão querer estar buscando essa vaga, tem que lotar o estádio, como foi por exemplo, na Copa Fernandão, tem que lotar o estádio do Lajadense, porque esse é um elemento essencial. Poxa, a Supercopa Gaúcha vai estar Lajeado, por que não empurrar, né? É o momento do torcedor, e ele é fundamental. Vocês que foram jogadores, são jogadores ainda em outras competições, são técnicos, sabem que isso é um elemento importantíssimo, se não fundamental para uma vitória, né? E atrelado a isso tudo, vem a sequência de vitórias que tanto o Lajadense como a LAF... Só imagina, se estivesse perdendo não é ninguém. Nós tínhamos acabado de ser campeão da Liga Sul, que nos dá uma vaga que dá uma vaga para a LAF em 2015 disputar uma Superliga. Temos uma classificação inédita para uma semifinal de Campeonato Gaúcho que a LAF nunca tinha ido. Estamos disputando uma vaga na final da Copa Lupicínio. Então, os resultados o trabalho está sendo bem feito, tanto pela LAF como pelo Lajadense, alcançando títulos, sempre brigando para chegar, procurando incentivar o torcedor, fazendo promoções para o torcedor vir. Mas eu acho que a gente tem que, muitas vezes, esquecer dos que não vêm e enaltecer aqueles que vieram, que gritaram, que torceram, que aplaudiram, tanto para a LAF como para o Lajadense. E muitas vezes a gente se apega muito naqueles que não vêm. Não, eu acho que aqueles que estão vindo têm que ser valorizados e muito valorizados. Então, a promoção tem que continuar, tem que ser feito tudo que a direção acha por bem pro torcedor e valorizar muito esses torcedores que são fiéis. Mas é aquilo também, né, Giba? Obviamente a gente tem que, obviamente, enaltecer as pessoas que estavam lá, mas ao mesmo tempo ter um grande amigo, Jaci Preto, que ele é bem direto, né? E eu acho que eu poderia me apropriar um pouco dessa questão direta dele para dizer, porque na realidade, assim, quando fecha as portas do Lajadense e não tem copinha, por exemplo, a direção do Lajadense não vai jogar o segundo semestre. Como é que não tem futebol? Não tem futebol, mas como? Como é que não vai jogar?
A LAF, talvez não vamos jogar o Campeonato Gaúcho porque não sei se teremos verba. Mas como? Como é que não vão jogar? Não pode ficar sem. Aí os caras ganham tudo, estão chegando com todas as dificuldades, limitações que muitas vezes tem por falta de estrutura, de recurso financeiro, conseguem chegar com o esforço de grupo de abnegados, como por exemplo a tia da cozinha, o massagista, o roupeiro, um abraço pro Jacaré, aliás. E aí o pessoal tá todo indo muito bem e o torcedor não vai. Aí também paciência, né? O pessoal também tem que ter um pouco de noção que se pediu, vai, né? No Que jogo nem de- tu no quer jogo de jogar sábado- bola, tu pediu pra entrar, então vai, joga, meu No filho. jogo de sábado era esperado 1.500, 1.800 Estavam lá com a torcedores ali. taça, era a primeira vez para mostrar a Liga Sul que conquistaram, empurrar o time. Chegamos lá com uma perspectiva de que tivesse um grande público, tinha público, obviamente. Tinha um bom Não público. estava vazio o complexo, tinha um bom público. Mas perto da campanha que se faz, é a mesma coisa no Lajadense, tinha público. Mas era para estar lotado o estádio, entende? Era para estar empurrando. O Serginho falou do Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas só consegue porque a torcida empurra. Porque também não tem recurso. Tem grandes jogadores, mas os jogadores é o Eduardo Martini, que estava aqui há pouco tempo atrás. São jogadores que o Lajadense também tem essa mesma qualidade. Então por que o torcedor não vai? Tá na hora do torcedor criar aquela conhecida vergonha na cara, porque se pede, vai. E aí se vai, empurra, ajuda É e... que você faz muito você compara muito a quantidade de pessoas, a população da cidade. Lá já tem mais de 70 mil habitantes. Para ir numa final, 1.000 e poucas pessoas, 2.000 pessoas, é muito pouco. Muito pouco. E se analisar o Vale do Taquari, porque a gente não tem time na Série A, por exemplo, no Vale do Taquari, só tem o Lajadense. Então nós aí tu vamos- pega, são 300 mil habitantes. Vai pegar um Grêmio ontem, né? Que nós somos campeões. Aí vão falar, mas é o Grêmio B. É o Sub-23. Tudo bem, só que o Sub-23 jogou há 3 jogos atrás aqui, essa mesma equipe, tinha esses 2, 3 jogadores que o Filipão tá colocando no profissional. O Wellington, volante, tá tudo jogando. Aí eles estiverem lajeado e o pessoal não veio ver. Como você falou aquela vez do jogo do Inter lá, que tu falou que eu dei uma chegadinha no D'Alessandro ali. 7.000 pessoas. 7.000 pessoas, cara, ali. É isso aí. Mas cadê as outras 5.000? É. Nós estávamos com 2.000 pessoas ontem, mais ou menos ontem. Cadê as outras 5.000? Deixaram de gostar da cidade? Deixaram de gostar do Lajadense? Mas é longe, o campo é muito longe. Fizeram um censo aí, um levantamento por lajeado. É 1 carro para cada habitante. Ou 1 carro para cada família. Que, desculpa eu vou ter, criaram uma linha de ônibus para passar perto do estádio. Na verdade, as desculpas estão diminuindo. A desculpa é, eu não estou afim. É isso aí. Eu não tô afim. Até porque, na verdade, o mesmo torcedor que diz que não vai até o Florestal é o mesmo torcedor que vai até o Beira-Rio, que vai até a Arena e que se consegue viajar 1h30 para assistir um jogo, obviamente guardado as proporções de competições, de equipes e paixão, ok? Mas poderia andar 5 quilômetros do centro até o E lá o estádio e ingresso assistir é o outro, jogo né? também. Não, se tu Também, falar em é tudo valor, igual. né? Pra ir na Arena, no Beira-Rio ali, no mínimo R$100. E o ingresso é outro. No mínimo R$100, né? Aqui tu paga R$15. R$15. E muitas vezes com promoções, com ainda promoções, podendo comprar No camiseta máximo, e ir no todos os máximo. jogos É, decisão. Aí, Marcos, eu quero 20 segundos só. Aí o torcedor vai falar, tá, mas lá eu vou ver o D'Alessandro. Lá eu vou ver o Filipão. Lá eu vou ver o Kleber Gladiador, que estava no Grêmio. Lá eu vou ver o Barcos. Beleza. Teve Grêmio e Inter no Gauchão passados aqui. Quantas mil pessoas teve? Eles estavam aí. Tava todo mundo do Inter, tava todo mundo do Grêmio aí. Deu 4.000 pessoas. Aí o que eu vou dizer? Né? Dá pra ir ali, vai lá, me chama, enche o estádio, eu dou um cafezinho pra cada um. Pronto, eu dou um café comigo ainda. Vamos fazer o seguinte, está encerrando esse Tá em Jogo, mas queria desejar boa sorte para vocês, tanto a LAF como o Lajadense, que dê tudo certo nesses próximos jogos, Supercopa Gaúcha, Atlântico de Erechim, vamos para Erechim, vamos patrolar eles agora, quem sabe um resultado normal ali, 1-0 e depois liquidamos a fatura com uma goleada, quem sabe, na prorrogação, Giba. Tomara que dê tudo certo, depois a STF deixa que o Lucas pegue o linguiça e o resto está resolvido, que dê tudo certo. Muito obrigado pela participação de vocês, a gente vai voltar na segunda-feira que vem, mas valeu pela participação e que dê, com certeza, se não certo, que vá tudo dentro dos conformes, que eu acho que já vai estar tudo maravilhoso para vocês. Obrigado, Marcos, e obrigado pelo convite. E esperamos que a gente consiga reverter esses resultados. No domingo, já deixando o convite, no domingo à noite, no complexo da Univates, o clássico, a LAF e a STF valendo vaga na final da Copa do Piscina.
Tá aí, esse aí já é o chamamento, né? Tem chance ainda de acompanhar a LAF, porque domingo tem jogo, vai passar do Atlântico, depois vai ter final. Serginho, torcedor também tem que ir, porque Supercopa vai ser um baita campeonato, né? Verdade. Obrigado, Marcos, pelo espaço também, né? Deixar registrado aqui que vocês sempre estiveram apoiando o esporte aí com a gente. Estamos muito felizes com vocês, né, nesse quesito. Domingo aí nós temos, na verdade é sexta, sábado e domingo, nós temos aí essa Copa final, Supercopa aí. Precisamos do torcedor para acompanhar os jogos lajadense e com a ajuda de vocês, nós podemos chegar na Série D ano que vem. Tem certeza disso? Está encerrado, está em jogo. Boa sorte aí para as equipes de Lajeado. Lembrando que no final de semana também tem competição aqui na Univates, troféu Univates Comung, inauguração do campo de futebol que tá bonito pra caramba, dá tempo de fazer tudo. Dá pra ficar ligado aí na LAF no domingo, dá pra ir nos Jogos Lajadense e também acompanhar a equipe da Univates, que vai ter pela frente mais 4 adversários, campeonato importante para a instituição. Então acompanha, no domingo tem transmissão também ao vivo da TV Univates da final desse campeonato. Não perde, a gente volta segunda-feira que vem com mais Tá em Jogo aqui pela TV Univates. Valeu, até a próxima, tchau!